de negativação, né? Porque o que acontece? Acontece bastante. Professora, enquanto o pessoal entra, me dá um auxílio aqui. O pessoal entrou. A questão aí de uma situação bem específica. Uma senhorinha estava no banco, lá, foi sacar seu dinheiro, uma pessoa veio e interviu como auxiliar ela a sacar o dinheiro, pegou, foi lá e roubou o dinheiro da velha. Ponto. Né? A questão da inversão do ônus da prova é clara. Vamos supor que não esteja bem monitorado o lugar e tal. Isso é bem claro que a gente tem que estar adicionando. E também ela foi assaltada dentro do banco? Não, ela não foi assaltada. Ela foi sacar o dinheirinho dela, não estava conseguindo. E aí veio uma pessoa, né, se aparentando de boa fé para auxiliá-la. Estelionato. Isso, estelionato. Aí o que acontece? Eu queria perguntar para a senhora, na questão de antecipação de tutela, a gente pediu uma liminar. Caberia o empecilho da negativação ou da restituição de valores? Bom, quais são os requisitos da tutela de urgência? Demora, o prejuízo da demora. Uhum. Tem que demonstrar que ela vai ter muito prejuízo se ela não receber ontem. Uhum. E a fumaça do bom direito. Ou seja, ela tem direito de receber? Super, né? Claro. Então, o fato dela ser idosa, você apresenta ali as contas dela, de remédio, geralmente remédio para idoso é muito caro, né? Se você conseguir apresentar ali um rol de despesas fixas que ela teve no mês passado, e mostrar para o juiz que se ela não receber esse valor agora, ela pode incorrer em graves problemas de saúde, e isso é perigo da demora. Claro. Então, você pode requerer a tutela antecipada baseado nesse perigo da demora. Ela é uma pessoa idosa, ela precisa do dinheirinho dela para pagar as contas dela. Certo. E o direito ela tem porque, você acabou de falar, direito do consumidor, ela estava dentro do banco, o banco tinha que oferecer essa proteção, ainda mais para pessoas idosas. Uhum. Né? Não foi da internet da casa dela, do celularzinho dela, ela estava lá dentro do banco. Não, entendi. Aí a questão, Tadinha, por exemplo, eu poderia estar solicitando essa antecipação de tutela e acrescendo também para a não negativação, né? Em caso de de o juiz não deferir a questão da restituição de valores, tá pelo menos evitando a negativação no nome da mesma, né? Sim, mas aí você precisa descobrir quem que vai negativar. Ela já está sendo negativada? Não, assim, baseado na questão que é o seguinte, ela tem contas mensais a pagar. Ela é uma pessoa idosa, né, carente, tem conta para pagar todo mês, igual todo mundo. E aí, se ela não pagar, por exemplo, até mesmo com o próprio banco, vai negativar o nome dela, entendeu? Sim, é porque assim, a questão da negativação, o que eu já vi, né, em processos, é depois que negativa o juiz, ou pode ser antes também, mas aí, no caso, é dela estar recebendo cobrança da empresa já, e a empresa é chamada, ela está no processo, a não ser que o juiz mande ofício, né, tá? Sim, mas ela já está recebendo, por exemplo, ela recebe uma cobrança, um e-mail, uma ligação, dizendo que o nome dela vai ser negativado se ela não pagar até tal dia. Aí você junta essa cobrança no processo, e aí o juiz pode notificar essa empresa que está querendo negativar para não negativar. Agora, não dá, por exemplo, para o juiz falar assim, nenhuma empresa existente no Brasil vai negativar. Ele tem que saber quem ele vai notificar. E para isso, a senhorinha tem que estar recebendo cobrança dessa empresa. Aí ele vai saber se há, claro. Não tem como eu estar pedindo, então, preventivamente. É isso que eu quero saber. Só se souber quem é a empresa e se a empresa já estiver cobrando e ameaçando de negativar. Aí dá para pedir preventivamente. Se não souber, não dá. Se a gente apresentar, por exemplo, que ela tinha R$2.000 lá e o cara sacou R$2.000, tá ligado, na Atari. Sacou R$2.000.
E aí ela tem conta de água, de energia e tudo mais. E aí isso ser citado na peça, por exemplo, olha, ela tem conta de água, de luz, de cartão de crédito para pagar aqui, se ela não pagar, ela vai ser negativada. Requeiro de ofício a estar, né, impedindo essa negativação até a conclusão, não sei, né, por este mês. Né, pede, não custa nada você pedir, né? Custa nada, mas aí você já vai dizer qual que é a empresa Sim, que tem que tá. especificar, sim, claro. Aham. Não, obrigado, Isso, professor, muito obrigado. de nada. Gente, então, após esse momento de dúvidas do Ian, advogado e estudante de direito. Nossa, meu mouse não quer funcionar. Tudo bem. Vamos terminar, então, a aula logo, gente. Vamos continuar aqui para terminar. A gente estava falando dos prazos, né? Então, 5 anos. 5 anos para a administração pública que requereu a desapropriação. Ela tem 5 anos, então, para resolver aí, para começar a intervir, a dominar aquela propriedade, a atuar naquela propriedade. Ou até mesmo para requerer a desapropriação, porque às vezes ela decreta a utilidade, veja bem, a administração pública, ela pode requerer não, declarar a utilidade pública do bem por meio do decreto e não entrar com processo de desapropriação. Então, a entidade pública, o ente público, o governo, a União, o município, o Estado, né, o município, a União, eles terão 5 anos para requerer a desapropriação depois de decretada a utilidade pública. O que vai acontecer se não requerer a desapropriação? Ele não vai poder mais desapropriar? Pode, só que ele vai ter que esperar 1 ano para decretar nova utilidade pública. Então, veja, decretou a utilidade pública, 5 anos para requerer a desapropriação. Passaram os 5 anos, aí vamos esperar 1 ano para depois dar novo decreto. Então, ele não pode decretar no final dos 5 anos, esse decreto vai ser nulo. Tem que esperar 1 ano corrido para poder, então, pedir esse decreto aí, esse novo decreto. E o particular, gente, ele tem 5 anos também para pedir aí o pagamento dessa indenização, tá? Por exemplo, houve ali o pagamento de um valor e o particular não está satisfeito, ele quer uma contraprestação, né? Ou senão ele não recebeu nada e ele quer requerer esse pagamento de indenização, ele tem 5 anos para requerer. 5 anos a partir do decreto. Então, o marco inicial do prazo de 5 anos, tanto para o ente público requerer a desapropriação, quanto para o particular requerer o pagamento da indenização, é a publicação do decreto de utilidade pública. Tá? Ok. Continuando aí. Requisição. Essa Professor, tem uma questão pergunta da... para fazer. Quem? Gabriel. Fala, Gabriel. E quando o Estado pede a desapropriação para o particular e acontece a supremacia relativa, onde que o particular fica assegurado contraditório e ampla defesa para não estar perdendo o imóvel. Já viu algum caso de o Estado perder? Então, como se trata... Isso aí eu acho que o seu professor de Direito Administrativo vai ter que falar, mas assim, vou te falar o que eu imagino pelo conhecimento que eu tenho. Se é um interesse público, ele sempre vai prevalecer. O caso de perder é quando se trata aí de um bem que não pode ser desapropriado, igual aconteceu lá com o INCRA, que queria desapropriar uma propriedade onde residiam comunidades de quilombolas. O INCRA perdeu. Foi uma ação de desapropriação que foi indeferida. Agora, o judiciário ele não pode decretar
desapropriação. O judiciário, ele só vai fazer ali aquele meio de campo, porque quem decreta a desapropriação, quem vai resolver isso é o poder público. Cabe ao judiciário apenas analisar se os requisitos foram cumpridos. Então, se for um bem que pode ser desapropriado, já era. A única coisa que o juiz pode fazer, o judiciário, pode receber ali as avaliações do bem que o requerido vai fazer. Né? Por exemplo, o bem vale 5 milhões, a administração pública pagou 3 milhões, depositou em juízo 3 milhões, porque para a administração pública se emitir na posse do bem antes da sentença que vai determinar o valor da indenização, que vai chancelar ali a desapropriação que foi requerida, se o Estado quiser emitir na posse antes dessa sentença, ele vai ter que pagar a indenização, um valor prévio que ele entender que vale aquela propriedade. Aí, se o proprietário quiser apresentar laudos técnicos, avaliações, para comprovar o valor do bem, que vale 5 milhões, aí depois, lá na sentença, o juiz vai considerar, por exemplo, o valor de 5 milhões, e a administração pública vai ter que repor aquele valor. Agora, perder não perde, não. Só se for nesse caso onde o bem não pode ser desapropriado. Porque o interesse público sempre vai estar sobre o interesse particular, sempre. Então, isso é uma atividade típica, então, do executivo. Aí, no caso aí, é um ato administrativo. No caso No caso, então, cabe ao judiciário, numa função atípica dele, julgar se é procedente. Então, a questão do ato, se o executivo pode ou não tirar o imóvel do particular. É isso? Isso, exatamente. Porque quem que vai decretar a utilidade pública do bem é o ente público, né? O legislativo, às vezes, pode decretar a utilidade pública, mas é mediante lei específica, tá? Agora, o Poder Judiciário não decreta desapropriação. É vedado para o Poder Judiciário decidir se há necessidade ou utilidade pública no caso concreto. Então, quem que faz o decreto de desapropriação? É atividade, você disse aí, atividade típica. O que é atividade típica? É a atividade que predomina daquele poder. Qual que é a atividade pública do executivo? Promover atos administrativos. Qual que é a atividade típica do legislativo? Legislar, produzir leis, decretos. Quem que é o poder executivo? Ele é composto por quem? Pelos chefes executivos, presidente, governador, prefeito. Quem são os integrantes do poder legislativo? A Câmara, Senado, Assembleias Legislativas, são os entes do poder legislativo, aqueles que apresentam projetos de leis, aqueles que a gente vota, que fazem as leis que regem nosso país, né? E o poder judiciário, composto por quem? Pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Fórum aqui de Goiânia, do Tribunal de Justiça aqui da Assis Chateaubriand. Esses compõem o Poder Judiciário. Eles não podem decretar utilidade pública do bem. O Poder Executivo pode, por meio de decreto. O Poder Legislativo pode, só que por meio de lei. O Poder Judicial não pode. Então, seria uma atividade atípica do Poder Legislativo, porque a atividade típica do Legislativo é o quê? Produzir leis, legislar, projetos de lei. Só que ele pode decretar uma desapropriação por meio de uma lei, ele vai estar legislando também, mas através da lei ele vai estar decretando a utilidade pública do bem, ou seja, atividade atípica do Poder Legislativo. E o juiz só tem que cumprir, gente. A única coisa que o juiz vai analisar ali é a legalidade do procedimento. Não tem que dar pitaco em nada ali, se é pública, se é necessidade pública ou não. O juiz não tem poder para fazer isso. Porque o poder público já fez e já era agora. O poder público falou, a água parou.
Então, tá, terminando aí a aula. A gente falou dos prazos, da emissão da posse. Relembrando, a emissão da posse é uma ação do juízo petitório, lembra? Não é ação possessória, que está se discutindo propriedade. Só que talvez eu seja um proprietário que queira requerer a posse, mas eu ainda não registrei aquela propriedade. Lá no registro do imóvel, não está meu nome como proprietária, mas eu tenho uma promessa de compra e venda, eu tenho um contrato de compra e venda, eu já paguei, eu só não registrei ainda. Então, se eu não tenho o registro, eu tenho um justo título, que é um título hábil, não é o registro, mas é um título hábil para provar para a justiça que eu sou a proprietária. Mas aí eu não entro com a reivindicatória da posse, eu entro com a emissão de posse, porque eu só tenho um documento hábil que não é o registro. Agora, se eu tenho o registro, aí eu entro com a reivindicatória. Aí aqui a propriedade tem o registro, o poder público. O Caiado vai desapropriar um bairro ali, setor Bueno, ali uma parte do setor Bueno, para construir um hospital do SUS. Decreta a utilidade pública daquele imóvel e entra com pedido de desapropriação. Ele pode fazer isso? Pode. Só que aí a necessidade é tão grande por conta da pandemia que ele quer começar a construir o hospital logo, antes da sentença, é urgente. Aí o que ele faz? Ele pede uma liminar no processo de desapropriação de emissão na posse, ou seja, ele quer que o pessoal saia de lá para ele poder já construir o hospital. Aí primeiro ele tem que depositar o valor a ser indenizado, que ele entender justo. E aí, se o juiz acatar aquele pedido liminar, que não é a sentença ainda, mas como é urgente, aí ele tem deferida a emissão na posse daquele imóvel. Então, antes da sentença, ele já pode começar a trabalhar, adentrar aquele imóvel e construir o hospital. Gente, tá, encerramos a apropriação. Chega, cansei. Requisição. Requisição também é uma forma do poder público intervir na propriedade particular. E é um ato muito divertido, assim, quando não é comigo, né? Porque quando é com a gente, não é tão divertido assim. Você vai saber por quê, ó. Inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal fala da requisição. O que é a requisição? Olha lá, lendo o 25 do artigo 5º da Constituição Federal. No caso de iminente perigo público, então, ó, a causa já está aí, a causa de requisição. Não estou falando mais de desapropriação, tá? Encerramos o assunto de desapropriação. Agora a gente está falando de requisição, que é uma forma também de intervir na propriedade do particular, mas não é desapropriação. Na desapropriação, o particular perde a propriedade para o ente público. Aqui o ente público, ele vai pegar emprestado, o bem do particular por um tempo, né? E esse ato se chama requisição. E lá no artigo 25, lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, o legislador diz assim: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, a próxima diferença aí. Então, a primeira diferença com a desapropriação é que a única causa que pode ensejar a requisição é o iminente perigo público, enquanto que da desapropriação é necessidade pública, utilidade pública e interesse público. Aqui na requisição, a única causa é o iminente perigo público, né? E lá na desapropriação, quem que podia requerer? União, estados e municípios,
Algumas empresas concessionárias de serviços públicos também podem requerer, desde que conste no seu contrato de concessão de serviço público essa possibilidade. Aqui na requisição, só a União tem competência para pedir. Então, Caiado não pode pedir requisição, Íris não pode pedir requisição, só o Bolsonaro. Tá. Beleza, professor, já sei que é só a União que pode pedir requisição, já sei que a causa é apenas o perigo público, o iminente perigo público, e o pagamento de indenização existe só se for comprovada, só se for comprovado o dano ao bem do particular. E essa indenização ela é paga depois que o ente público usar o seu bem. Aí, se o proprietário perceber que foi danificado, aí ele pede pagamento de indenização. Então, quando a lei fala indenização ulterior, significa indenização posterior, se houver dano. Então, a competência é da União, está lá no artigo 22 da Constituição Federal. Perigo iminente. O que seria um perigo iminente? Vamos lembrar aqui do exemplo que eu dei da invasão dos ETs. A gente percebe que o espaço aéreo está sendo invadido por ETs. E aí, Bolsonaro pede a requisição de aviões ou até mesmo do espaço aéreo em si, tá? Porque a requisição, ela se dá contra bens móveis, imóveis e serviços. E aí vai utilizar esses aviões aí, enfim. Não, tá muito viagem esse exemplo. Vamos pensar num exemplo mais real. Vamos voltar aqui para a realidade. Vocês já assistiram aquele filme Guerra dos Mundos, de ET? É um dos que eu mais acho legal, assim, de filme de ET. Aí, imagine você que existe uma cidade onde uma cidade está sendo atacada por uma organização criminosa, né? Imagine que a cidade do Rio de Janeiro está sendo atacada por uma organização criminosa que ataca, que trabalha com assalto a bancos, e eles possuem trackers, não sei o nome que fala, é o hacker do mal, o hacker é o bonzinho, né? Possuem uma alta tecnologia de ataque, essa organização criminosa. E aí, o Bolsonaro percebe, quando eu falo Bolsonaro é porque só a União tem competência para pedir a requisição. O Bolsonaro percebe que as Forças Armadas não estão conseguindo conter com seu aparato estrutural e de serviço aquela ação da organização criminosa russa, composta por profissionais do mundo inteiro, espalhados em computadores do mundo inteiro. Pensa numa coisa bem Missão Impossível, filme Missão Impossível. Aí, o que ele faz? Gente, a gente vai precisar de mais inteligência artificial, só que a gente não tem agora. A gente vai precisar de um auxílio de profissionais técnicos de inteligência artificial. Aí, o que ele faz? Ele vai requisitar a participação de particulares, porque a requisição, ela recai sobre bens móveis, bens imóveis e serviços. Então, ele faz a requisição desses profissionais que não são servidores públicos, mas ele vai requisitar o serviço, a prestação de serviço desses profissionais para combater aquele perigo que está sobre a capital de São Paulo. Outra situação de guerra. Uma cidade, um estado, uma região do Brasil está sendo bombardeada e aí ela precisa urgentemente ser reestruturada e os servidores do Estado, do poder público, os engenheiros, os profissionais que fizeram concurso público e estão ali empenhados, também
estão faltosos porque muitos morreram no bombardeio. É uma situação de perigo, a gente tem que pensar nessas catástrofes. Aí, olha aí, vamos requisitar, então, serviço de engenheiros particulares que não são servidores, mas que podem ajudar na reconstrução dessa cidade, desse estado, dessa região do Brasil. Vamos requisitar a ajuda dos advogados lá de Goiás, que são os melhores advogados do Brasil, para ajudar aí as famílias a reestruturarem juridicamente os seus direitos que foram lesados nessa guerra e por isso perderam patrimônio, enfim. Então pode acontecer essa requisição. Então não é perda de propriedade, é um empréstimo de serviço. Lembra daqueles bens que os delegados deixavam na delegacia de cautela? Por exemplo, carros que foram apreendidos em roubos, bicicleta que a polícia encontrou e o dono não foi buscar. Aí principalmente no interior, meu pai é delegado aposentado, ele conta que existe muito isso no interior, que eles apreendem a televisão que foi roubada, fica tudo lá na delegacia no depósito, aí aquele negócio começa a perder. Antigamente, o delegado, o oficial ali da delegacia, eles poderiam utilizar esses bens de cautela como depositários, porque o bem estava perecendo lá. Então, provisoriamente, isso é um tipo de requisição, né? O executivo, o chefe do executivo, permite que as delegacias, né, do país possam utilizar, por exemplo, uma delegacia que não tem viatura também, aí tem um carro ali que está lá apreendido, então na falta de viatura usa o carro do particular, mas depois se causar dano, aí tem que pagar a indenização. Requisição exige o pagamento de indenização no caso de perdas e danos, né? Vocês viram um caso de um delegado, isso não é permitido mais no Brasil, tá? O poder público utilizar um bem particular por requisição em patrimônios que foram depositados na delegacia, que foram encontrados objeto de furto, de roubo, não pode mais. É proibido. Aí, gente, teve um caso de um delegado, não sei se foi aqui em Goiás, que eu morri de rir. O delegado pegou o carro que estava apreendido do particular e o particular não foi lá buscar. O que ele fez? Deu o carro para a namorada. Eu acho que ele está sendo exonerado nesse momento. Bom, é isso, gente. Nossa, professor, deixa eu te falar, eu vi esse caso aí desse delegado famoso aqui em Goiás. Aqui em Goiás, né? Ele é daqui de Porque Goiás, né? é muito famoso ele, bobão. Perdeu a carreira toda por causa disso. Pois é, então assim, antigamente podia fazer isso. Mas hoje não pode mais. Antigamente rolava, hoje é proibido. Então, vou fazer a chamada aqui. A gente encerrou esse assunto de desapropriação, de requisição. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí no bate-papo. É isso aí, professor, então. Acabou a aula, vou ali terminar minha peça, né? Amanhã. Tá. Ô, professora, só uma pergunta. Vou fazer a chamada, hein? Tá, tem a chamada. A senhora estava falando a respeito da Constituição e do artigo 5º, inciso 25, a respeito do eminente perigo público, que a União pede a posse do particular, que foi o que eu entendi. A respeito quando acontece o Enem, que o Estado, eu acho que a União pede a faculdade, no caso das faculdades emprestadas para aplicar a prova, isso aí é uma supremacia também? Gabriel, não sei. Não sei como que funciona essa coisa do Enem aí. Como que é esse ato aí. Se pode ser requisição? Pode. Mas eu não sei se é requisição ou é algum outro ato administrativo ou é algum acordo com as faculdades. Tem que analisar o contrato, como que funciona, porque eu nunca peguei um contrato nesse
sentido, nunca conversei com dirigente de faculdade nesse sentido para saber como que é essa relação da faculdade com o poder público. Se é requisição ou se é contrato. Pode ser contrato também, né? Não sei como que funciona, não. Entendi. Não, Tem que beleza. ver o documento formal que garante aí essa utilização das faculdades. Entendi, eu vou procurar saber certinho. Uhum. Então, eu vou chamar o nome de vocês escrevam presente aí, por favor, no bate-papo. Marcos, exemplo do Césio 87. 37, né, não? O que você quer que eu coloque no portal, Cássia? Isso, 737. Ana Carolina. Ana Caroline. Antônio. Ah, tá. Agora que eu entendi o que você quis dizer. O que tem o Césio? O que tem o Césio com a matéria? Não entendi. Você fala para enterrar as cápsulas de Césio? Aquela área que teve que enterrar as cápsulas de Césio? Arthur? Presente. O Antônio não está aí, não? Cássia? Presente. Claudinei? Presente. Bruno? Desculpa, Bruno, eu te pulei, né? Daiane? Douglas? Estevão? Ah, o Douglas está aí. Douglas presente. Eric? Eric, Estevão, Gabriel? Gabriel presente. Gabriele? Presente. Igor com H. Igor sem H. Ok. João Pedro. Ok. Juliane. Júnior. Larissa. Lorena. Presente. Lucas. Lucas. Marcos Gomide. Presente. Marisa. Matheus Coelho. Marcos Gomide presente, ok. Marisa, Matheus Coelho.
Matheus Santana. Presente. Murilo. Presente. Natália. Newton. Ok. Pedro. Pedro. Ok. Peterson. Peterson Roserval. Simone. Sinair. Ok. Vitor Silva. Ok. Vitor Garcia. Presente. Wellen. Presente. Ian. Oi, professora, Então, sempre aqui. então, os faltosos. Antônio, Daiane, Douglas, Eric, Estevão, Igor Professora, com H. Hã? estou presente, é porque eu estava ocupada aqui para me digitar com a neném. Ana Caroline? É, Ferreira. Tá. Douglas está presente Certo. também, professor. Você falou aí, Douglas? Ah, tá. Porque você não escreveu aí. Então tá, que mais? Faltosos, ó, Eric, Estevão, Igor com H, Juliane, Júnior, Larissa. Larissa não tá aí também, não? Marisa, Matheus Coelho, Natália, não, Newton não, Newton tá aí. Pedro, Peterson, Rosenval. Só? Alguma reclamação? Posso gravar a frequência? Pode. Professor, Oi. você não consegue pôr presença para mim da aula passada, não? Eu tava sem internet. Quem tá falando aí? O Murilo. Dia Professora, 12. já vou indo. Até mais. Até a próxima aula. Um abraço. E me segue de volta no Instagram, é nóis. Ah, você tá me seguindo? Eu nem vi, desculpa. Eu vou seguir então. É nóis, professora. Abração pra senhora. Boa noite. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Boa sorte lá com a senhorinha. Obrigado. Murilo. Quem que vocês falaram que hoje aí tá com problema na fazenda? O Matheus. É o Murilo, professor. Não, tá, É o o Murilo Murilo. já arrumei a aula passada, essa aula de hoje. Alguém falou aí que Era não o sei Murilo quem tá. também. É porque aqui quando não Ah, os falta dois são energia, falta Murilo. internet. É. Aqui no Onde que é Tocantins, a quando não falta energia, falta fazenda? internet. Aqui no Tocantins. Nossa, você tá longe, hein, filho? Nada, uns 500 quilômetros só. Calor demais, né, aí também. É, de dia calor, de noite frio. Pelo menos à noite dá pra dormir, né, no friozinho. É, já tá fazendo muito frio já. Mas domingo eu vou embora. Vim só passar uma semana aqui, aproveitar que o